E a igreja continuava crescendo. E começou a perseguição. Por quê? Porque aonde o evangelho cresce, aonde há evangelho verdadeiro, aonde há genuína palavra de Deus, haverá perseguição. Pode ver que as coisas estão ficando mais duras para a gente no Brasil. Vai ficar pior. Por quê? Porque se o evangelho verdadeiro é pregado, a tendência é a perseguição aumentar. Mas nem sempre é só por isso. Sabe o que acontecia, irmãos? Versículo 41. Versículo 41 do capítulo 5. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor. Todos os dias, no templo, de casa em casa, não deixaram de ensinar e proclamar quem era Jesus Cristo. Mas a igreja primitiva tinha um erro. De lá de Atos 1:8. Eles só ficaram em Jerusalém. Então, Deus, na sua forma, né, que Deus tem sua forma de trabalhar, começou a permitir, né, que os apóstolos enfrentassem uma perseguição ainda maior. É o que a gente vai ver agora, a partir do capítulo 6. Porque aquela igreja estava muito boa. Mesmo com uma perseguiçãozinha, ela estava muito boa. Vou contextualizar agora aqui, tá, pastor? Uma cadeira muito linda. Essa igreja aqui é muito linda, né? Ar-condicionado, som bom, músicos maravilhosos, né? Os irmãos são muito calorosos. Aqui é uma igreja que as pessoas se achegam fácil, né? Era mais ou menos a igreja de Jerusalém. Havia tudo em comum, louvores, milagres e maravilhas. E repartiam tudo, eles tinham tudo em comum. Só que eles não estavam saindo de Jerusalém. E aí o Senhor começa a permitir. E aí no capítulo 6 de Atos, deixa eu correr aqui, pastor, 5 minutinhos, tá? No capítulo 6 de Atos, o Senhor permite que Estevão testemunhe. E Estevão é o primeiro mártir da igreja. E logo depois que Estevão é apedrejado, uma grande perseguição se instala na igreja primitiva. Abra sua Bíblia, Atos 8. Agora já estou caminhando para o final. Atos 8. Que diz assim, versículo 1, parte B. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Alguns irmãos mestres, né, teólogos, eles falam que a diáspora, esse momento da igreja primitiva, foi o maior agente missionário. Porque tirou as pessoas da zona de conforto, daquela igreja maravilhosa que elas estavam, e elas tiveram que sair e testemunhar. Vamos lá para o texto, para vocês verem que legal. Olha lá, irmãos. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Ou seja, quem saiu pregando não foi os apóstolos, foi os crentes que se converteram. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. E Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Olha o versículo 4 agora. Os que haviam sido dispersos, quem? Os irmãos, os crentes, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Deus permitiu aquelas se instaurar uma grande perseguição para que os crentes alcançassem a Judéia, a Samaria, até os confins da terra. Esses crentes aqui, os que morreram, Estevão, os que saíram da diáspora, os que saíram de Jerusalém,
foram os testemunhos vivos para que Saulo se convertesse. Foi esses crentes que cruzaram o caminho de Saulo. Sabia? Você pode não ser a pessoa que vai pregar para um Saulo, mas você pode deixar um testemunho na vida de uma pessoa como Saulo e ele se transformar em um Paulo e o evangelho alcançar muitas nações. Você sabia disso? A gente não sabe até onde a nossa semente vai chegar. Talvez o Senhor só vai usar a nossa vida para ganhar uma pessoa. Mas essa pessoa vai ganhar milhares e milhares de pessoas para o Evangelho de Jesus. Quando nós não somos a igreja de Atos 1:8, nós vamos ser a igreja de Atos 8:1. Nós precisamos acordar. Não precisa se instalar uma perseguição para que a gente acorde, irmãos. A gente já pode ir. Desperta, Brasil.